Há algumas semanas nós trouxemos o vídeo de desenvolvimento de uma classe para controle de relés com a linguagem C++ e o microcontrolador ATmega328P, e muitos pediram para que trouxéssemos mais de C++ aqui no canal. Achei bem bacana que vocês gostaram. Já comenta aqui se você quer mais vídeos de C++, eventualmente você pode fazer o nosso curso, depois eu falo mais dele. Mas hoje eu quero apresentar para você uma classe para leitura de botões, e uma classe que você pode utilizar então em vários microcontroladores que vão aceitar a linguagem C++ ou C++, se você preferir, e também, é claro, adaptar para as mais diversas ocasiões, onde faremos o tratamento do botão, verificando quando o usuário pressiona e quando ele libera o botão, o que pode ser muito útil em aplicações profissionais e também portáveis utilizando a linguagem C++. Rindakcomponentes.com.br, invista em componentes para os seus projetos. A Rindak tem em seu DNA esse amor pela eletrônica. Veja o link na descrição e faça o seu cadastro. Eu sou Wagner Rambo, bem-vindos ao WR Kids Channel e vamos para o vídeo de hoje. Para ganhar tempo, eu já criei um novo projeto aqui no Microchip Studio. Se você não sabe como criar e como adicionar os arquivos HPP e CPP, assista a aula anterior, eu deixo nos cards para você conferir, onde criamos uma classe para controle de relés. O objetivo de hoje é fazer o controle de botões, fazer a leitura de botões. E como nós temos a facilidade de trabalhar com classes e orientação a objetos, nós vamos considerar os botões como os nossos objetos nessa classe que eu chamei de Events. Já está aqui no arquivo events.hpp. Vamos começar a codificar e eu já vou criando o código em real time com você, tempo real, e explicando-o. Tá aí a nossa classe. Vamos declarar aqui class. E ela deve ter o mesmo nome aqui do arquivo, events. Por que que eu estou chamando de events? Porque além da leitura de botões, eu desejo que essa classe também possa ser utilizada para a leitura de sensores digitais, por exemplo, para a leitura de outros tipos de botões, chaves de fim de curso, teclados e afins. Por esse motivo, nós criamos algo mais genérico. Então, versão public and private, a nossa class, e vamos para o construtor, que deve ter o mesmo nome da classe, como sabemos. Eu vou precisar de uma constante inteira, que vai ser o número do pino onde eu vou associar o objeto botão, e também uma booleana para indicar se o botão vai ser ativo em nível lógico baixo ou nível lógico alto. Basicamente, quando o usuário clica no botão, eu preciso conhecer qual é o nível lógico que esse botão envia para o meu microcontrolador. Se o botão está ligado para GND, ele envia low. Se está ligado para VDD, ele envia high. E aí nós, com a classe, podemos abstrair essa questão e o usuário que vai utilizar só indica se vai trabalhar com nível baixo de ativação, ou seja, o botão pressionado envia nível baixo, ou nível alto, o botão pressionado envia nível alto. E eu vou trabalhar aqui com o conceito de orientação a eventos. Por isso nós vamos ter aqui essas funções membro que eu vou chamar de run, press, callback. Vamos trabalhar com o conceito de callback e ponteiros de funções. Uma callback é uma função externa registrada para ser executada automaticamente. Basicamente isso. Portanto, quando um evento específico ocorre, no nosso caso, este em particular é o press, é o clique do botão, nós vamos trabalhar com esta callback. Então, o usuário define o que deve acontecer ao pressionar o botão nesse caso aqui. Vamos colocar um ponteiro de função como argumento. Ele não retorna nada e não recebe nenhum argumento. E eu já vou copiar aqui essa sintaxe, Ctrl+C, Ctrl+V, vou chamar esta função membro aqui de release. Temos uma para o press e uma para o release, que aceitam como argumento ponteiros de funções. Na linguagem C++, nós não precisamos criar nomes para os argumentos aqui no arquivo HPP. Eu só preciso indicar que aqui nós teremos uma const int, aqui uma const booleana,
E aqui, um ponteiro de função que não retorna nada e não tem nenhum argumento. E o asterisco, o operador de indireção, indica o nosso ponteiro. Eu poderia ter o nome aqui nesse espaço, mas podemos deixar assim. Podemos omitir aqui no escopo do meu arquivo HPP. Também eu vou ter aqui um procedimento, uma função membro, running, vou chamar assim, que vai processar a leitura dos botões, dos objetos botão, fazer a identificação do clica e solta. Em private, o que vamos precisar? Vamos precisar de um inteiro que vai guardar o número do pino, um booleano que vai guardar o level, vou colocar um underscore atrás para indicar que é um membro de dados private, alguns costumam fazer assim, porque teremos variáveis semelhantes, argumentos semelhantes ali no desenvolvimento, e last state, desta forma, para guardar o estado anterior do meu botão. Eu também preciso dos meus ponteiros para funções declarados aqui para trabalhar com os callbacks. Um vai ser para o evento de pressionar, então event press será o seu nome, e outro vai ser para o event release. E basicamente é isso, nosso arquivo HPP está implementado. Você eventualmente pode estar se sentindo perdido aqui com essa sintaxe. Por isso eu vou recomendar para você o nosso curso definitivo de linguagem C, que muito do C é aproveitado no C++, e o nosso curso completo de C++ para você ir mais além. Em um vídeo curto aqui de YouTube nós não conseguimos explorar e trazer todos os conceitos, todos os pormenores, por isso tem os cursos dedicados. Então, se você está assistindo esse conteúdo e aprendendo e quer se aprofundar ainda mais, invista no seu conhecimento e entre nesses cursos, que vai ajudar bastante você. É claro que aqui sempre traremos muitas dicas da melhor forma possível para lhe ajudar. Vamos copiar aqui os protótipos, Ctrl C, vamos aqui no arquivo CPP, que tem o mesmo nome, events.cpp, só muda a extensão, e já vamos abrir aqui para o desenvolvimento. Então removemos o ponto e vírgula, abrimos e fechamos chaves, e eu também preciso dar um include no events.hpp, para trabalhar corretamente. E aqui, antes que eu me esqueça, eu também vou, além do AVR.io, eu vou precisar incluir o Standard Library, para trabalhar com a macro null, e eu já vou utilizar uns defines aqui para facilitar a vida do usuário. Então, aqui são as nossas libraries, e aqui serão os nossos registradores do microcontrolador, que é justamente onde eu vou conectar os meus botões fisicamente. Só que aqui, nessa classe, eu vou chamar de portdir, o registrador de direção, DDR-D, eu vou trabalhar com o port D do ATmega 328P, então o registrador de direção, DDR-D, o port in, registrador de entrada, é o PIN-D, e o port out, port D, registrador de saída. Assim, quando formos trocar o port de conexão dos botões, eu posso só alterar estas linhas aqui na minha classe e o restante vai estar funcionando como queremos. Agora eu preciso indicar que estas funções membros pertencem à classe Events, fazemos isso com o próprio nome da classe seguido do operador de resolução de escopo binário, 2 vezes 2 pontos. Em cada função membro temos isso. Vamos inicializar aqui com uma lista de inicialização. Então o meu pino vai receber o pin e o meu level private vai receber o meu level. Agora eu preciso indicar os argumentos aqui também. Então este vai se chamar pin, que é o número do pino do botão, e esse booleano level. Quando o usuário criar um objeto, ele vai passar este argumento, que vai ser armazenado em pin underscore, e vai passar este segundo argumento, que vai ser armazenado em level underscore.
E aqui mesmo nós já determinamos a direção com port dir, escrevendo 1 no respectivo pino que o usuário determinou. Pin underscore, que é o meu membro de dados private. E se o level for falso, ou seja, o botão ativo em nível lógico baixo, o ATmega 328P tem o pull-up interno. Eu vou ativar esse pull-up interno caso o usuário defina como false. Se o usuário definir o objeto como true, ou seja, o botão clicado envia nível lógico alto, aí requer um pull-up externo, um resistor externo de pull-up. Mas do contrário, já vamos deixar pronto para o usuário final. Então, se level for falso, no caso level underscore for falso, eu vou escrever no port out o valor 1, no respectivo pino que configuramos. Esta linha habilita o pull-up interno no meu ATmega 328P, e aí só precisamos do botão ligado entre o pino e o GND. Eu já vou guardar o last state, fazendo a leitura com port in. Então, usando o e-comercial do pino que configuramos, nós, na criação do objeto, já conseguimos fazer a leitura atual do botão para armazenar esse state. Vamos copiar aqui esse organizador do arquivo HPP. Aqui é o nosso construtor. Aqui é o runPress callback. Aqui é o runRelease callback. E aqui é o running, que eu vou processar a leitura do botão propriamente dita. Vamos criar aqui uma variável local, bool state, e vamos armazenar também a leitura do botão, port in, lógica E, com o pino que o usuário configurou. Então nós vamos comparar se o state atual for diferente do last state, ocorreu algum evento. Então aqui verifica mudança de evento. Tomando como exemplo, se configurarmos como falso aqui, eu farei a leitura do botão, a entrada estará verdadeira, true, leitura inicial do botão será verdadeiro, last state contém verdadeiro. Em running, eu crio o state, essa local, e faço a leitura. Supondo que a leitura desse botão é verdadeira, nós teremos o mesmo estado, então não aconteceu nada. No entanto, se essa leitura for falsa, indica que o usuário pressionou o botão. Se ele pressionou o botão state tem falso, que é diferente de last state, ocorreu alguma mudança e vamos fazer essa verificação aqui. Para fazer essa verificação, nós vamos testar aqui se foi o pressionar ou foi o liberar do botão. Se state for igual ao level, significa que foi pressionado o botão. Se não, o botão foi liberado. Verifica se o botão foi pressionado. Do contrário, botão liberado. Então aqui nós conseguimos fazer aquela verificação de transição, uma transição de nível para quando o botão foi pressionado ou foi solto. Seguindo aqui, nós teremos que testar se o meu EventPress está apontando para o nulo. Então nós fazemos esse teste da seguinte forma. Se EventPress for diferente de nulo,
então eu processo o even press. Do contrário, não faz nada para que não corramos o risco de apontar para um local inválido. Então, essa é a proteção que estamos passando aqui. Algo similar aqui no event release. Event release, diferente de nulo, então eu processo o event release. E é isso. Depois de ocorrer alguma coisa, nós precisamos modificar o last state. Então, se entrou nesse if, o last state vai receber o state atual. Tomando como exemplo, o usuário pressionou, o state é low. Verdadeiro, então nós processamos o que está aqui dentro, é igual ao level, botão pressionado. Eu armazeno, aqui faltou um T, eu armazeno last state. Meu last state vai receber nível lógico baixo. Na próxima vez que processarmos o run, leremos o port de entrada, se for 1, o usuário liberou o botão. Esse if será verdadeiro, teremos a diferença registrada, porém será diferente do level e vai processar o else. Processando o else, nós utilizamos o event release para indicar que o botão foi liberado. Agora o que falta implementar aqui são os run press callbacks, e eu preciso indicar aqui um nome. Para ser intuitivo, vamos chamar aqui de callback. Callback. O event press recebe a callback. E aqui o event release recebe a callback. Basicamente é isso. Então nós estamos processando o clique e solta do botão pelo uso de callbacks. Vamos dar um F7, não temos nenhum erro ocorrendo aqui. A princípio tudo está pronto para fazermos o teste agora no main CPP. Vamos fazer um teste com o nosso botão. Eu tenho um botão onboard, aliás 2 ali na Paradoxus AVR, e eu vou utilizar um deles para testar também os LEDs onboard, que vão facilitar para vermos se realmente essa nossa classe está funcionando como o previsto. Paradoxus AVR conectada com o USB ASP, eu tenho aqui o S1 e o S2, eu vou usar o S1 que está no port D2 e ele é ligado para GND, então a ativação é false. Posso configurar o pull-up, a própria classe já configura nesse caso. E eu tenho o LED 1 que está no PB5 e o LED 2 que está no PB3. Vamos trabalhar com eles para validar essa classe para leitura de botões. Vindo aqui para o main, o que vamos fazer inicialmente é adicionar com o include o nosso events.hpp. Vamos declarar aqui o nosso objeto, events. Vou chamar de button 1, botão 1. Eu vou passar o pino que eu vou definir ali em cima como BT1 e false, conforme o nosso hardware. Vamos criar esse define BT1 está no pino 2 do port D. Então aqui é o hardware mapping, nosso mapeamento de hardware. O LED 1 está no port B bit 5 e o LED 2 está no port B bit 3. DDRB, já vou declarar então a saída para o LED 1 e para o LED 2 e vou iniciá-los desligados. LED 1, LED 2. E agora eu posso trabalhar funções aqui no meu código principal que vão ser úteis para a utilização. Vou declarar aqui os protótipos das funções. Uma delas eu vou chamar de pressed, ou seja, botão pressionado.
não retorna nada e não recebe nada, e a outra released, botão liberado. Vamos desenvolver aqui depois a função principal. Então, pressed e released. E aí que está a beleza da orientação a objetos e da linguagem C++. Nós temos como encapsular as nossas funções, e quando eu for trabalhar com o código principal, eu só preciso programar da forma que eu preciso utilizar determinados objetos. Nesse caso, o objeto botão 1, que é ativo, que envia nível lógico baixo, portanto false, está conectado ao pino BT1, ele já contém todos os membros de dados e funções membro da nossa classe, eu posso trabalhar com elas, utilizando o recurso de callbacks que estamos apresentando aqui para orientação a eventos. Como fazer isso? Eu pego o meu objeto button1, utilizo o runPressCallback e eu vou passar para ele a função pressed, porque temos um ponteiro para a função. Note que o protótipo é exatamente igual, uma função que não retorna nada e não recebe nenhum argumento. Então essa compatibilidade é importante quando você for trabalhar assim. E o outro é o runReleaseCallback, que eu vou passar a função released. Para processar a leitura desses botões, nós só precisamos chamar running no loop infinito. Então a nossa estrutura fica desta forma e acaba sendo mais simples de trabalharmos. Aqui eu digo o que vai acontecer quando pressionarmos o botão e aqui o que vai acontecer quando liberarmos o botão. Para um teste inicial nós podemos escrever no port B e ligar o LED 1 e LED 2. E quando o usuário soltar o botão, eu desligo. Vamos ver se está funcionando agora mesmo. Já estou com o gravador, tudo pronto. F7, nenhum erro, nenhum warning. 1,3% de espaço de memória de programa ocupado. Vamos gravar. E aqui na prática, já temos o resultado. Eu pressiono enquanto eu mantenho ligado, os LEDs estão acesos. Quando eu libero o botão, os LEDs estão apagados. Muito trabalho para fazer alguma coisa muito simples. Mas como eu disse, nós temos agora tudo encapsulado, a lógica para clica e solta nesse botão. Então já estamos fazendo uma leitura correta de borda, sem nos preocuparmos com isso. Se eu precisar de um botão 2, um botão 3, eu vou adicionando objetos e posso desfrutar de todos aqueles membros de dados e funções membro. E aí eu aproveito para convidar você para o curso completo de C++. Invista nesse conhecimento. E também estamos com o curso definitivo de eletrônica digital, este em promoção. Aproveite, 50% de desconto, acesso vitalício e certificado para dominar microcontroladores e linguagens de programação. A eletrônica digital também é indispensável. Vamos agora mudar o estado aqui, criando um toggle com a lógica XOR. Quando eu pressiono, eu troco o estado dos dois botões. Quando eu libero o botão, não acontece nada. Perfeito. Toggle funcionando. Note que se o seu botão tiver uma boa qualidade, você não precisa tratar o bouncing, porque nós temos uma lógica de verificação mais robusta na nossa própria classe. E isso facilita bastante a nossa vida. Não temos bouncing. Mas dependendo da qualidade do botão, isso pode ser um problema sim. Então no release você poderia adicionar um delay, por exemplo, caso isso ocorra, ou tratar o bouncing de formas mais avançadas, como a partir de um timer. Vamos implementar aqui uma pequena máquina de estado agora, para fazer um teste final. Eu vou declarar aqui uma variável local, stateM, ou seja, o estado da máquina, começa em 0. Static, para não destruir ela ao sair dessa função. E nós vamos incrementar essa variável sempre que o usuário
pressionar o botão. E eu vou limitar a 4 estados, portanto eu posso armazenar nela própria AND igual 03. Então aqui eu limito a minha state M de 0 até 4, nesta linha aqui. Então não precisamos ter ifs a mais no nosso código. Switch. Vamos fazer um switch. E nesse switch nós verificamos os estados possíveis. Como dito, 0 a 4, então tem o case 0, case 1, case 2, case 3. 0 a 3, aliás, eu quero verificar, que são 4 estados possíveis. Aqui nós vamos escrever, então, no port B, o valor 0 para os LEDs. Ambos desligados, portanto. Break. No case 1, vamos ligar o LED 1 e desligar o LED 2. Lembrando do break. No case 2, nós faremos a ligação dos dois LEDs. Então não será uma sequência binária simples, e sim uma sequência conhecida como código Gray, que estaremos rodando aqui, que é 0, 1, 3, 2. Essa é a sequência que estamos implementando para essa máquina de estados. Port B AND igual, L1, vou desligar, e vou ligar o LED 2. Se deu tudo certo, teremos esta sequência ocorrendo na prática. E é o que de fato implementamos aqui, ó. Sempre que eu clico no botão, sempre no pressionar do botão, eu tenho um dos estados possíveis. Vejam os 4 estados: 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. O que é legal é que com a lógica implementada, se eu quiser inverter essa sequência, eu posso trocar para menos menos aqui, sem me preocupar, porque eu já estou aplicando uma máscara AND nesta linha aqui. E aqui já vem um conhecimento bacana em eletrônica digital. Vamos fazer esse último teste com você. Lógica inversa: 00, 10, 11, 01. Muito bom. Como você viu, temos uma classe para leitura de botões. Aula bem bacana para você estudar os conceitos e se aprofundar com nossos cursos. Se quer mais conteúdos assim, já sabe, é só comentar aqui embaixo. Comente se utiliza C++, se quer aprender mais sobre isso e também quais as suas linguagens favoritas para trabalhar com microcontroladores. Concluímos mais um vídeo aqui, espero que tenha gostado, continue acompanhando sempre os nossos conteúdos, coloque em prática tudo o que aprendeu, maratone os nossos vídeos e lembre dos cursos WR Kids. Um abração, bons projetos e até a próxima!